dia, irmãos. Uma alegria estar aqui na igreja de São Bernardo. É a segunda vez que eu estou aqui neste lugar para pregar. Eu estive pregando aqui, deve ser uns 5, 6 anos atrás, quando eu ainda era... Paulo, quanto tempo você está aqui? 4 anos? Uns 5, 6 anos, na época do pastor Kengo ainda, eu vim aqui pregar. Não sei quantos irmãos estavam aqui. Quantos estavam aqui, só para eu ter uma ideia? Não era muita gente. Que bom, né? Não vão enjoar da gente. Bem, eu gostaria de falar hoje, baseado em Josué capítulo 1. Eu sei que o pessoal do Shalom já ouviu bastante sobre Josué, mas desde o começo do ano, Deus tem falado forte ao meu coração a respeito dessa passagem. Inclusive, eu preguei essa mensagem na semana de treinamento, onde fui o palestrante. Então, convido você a abrir em Josué capítulo 1, de 1 a 9. Nós vamos ler na nova versão transformadora, se você tiver o aplicativo no celular. Se por acaso não tiver, pode ler acompanhar na versão que você tiver, tá? Então, lendo aqui, Josué de 1 a 9. Está escrito o seguinte: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Negueb ao sul até os montes do Líbano, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés, não deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Essa é a minha ordem: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. O tema da mensagem de hoje é novo tempo, novos desafios, mas o mesmo Deus. Esse é um tempo novo na história de Israel, porque é um tempo de transição de liderança em primeiro lugar. Moisés havia morrido, mas o tempo de Deus para o povo de Israel, para se chegar à nova terra, havia chegado. Era um tempo de que se Moisés havia falecido, a obra tinha de continuar. E era Deus quem havia encarregado Josué de levar a cabo esta missão. Quando nós pensamos em novo tempo, em novos desafios em nossas vidas, nós temos que pensar necessariamente em novas pessoas para levar adiante aquilo que Deus encarregou. Se nós quisermos ter sucesso, e é uma palavra que aqui aparece, prosperidade, não no sentido do mundo de só dinheiro ou popularidade, mas de êxito, de levar adiante, de
de ser bem-sucedido no que Deus nos incumbiu de fazer, nós temos que pensar que devem existir novas pessoas que se incumbirão dessa tarefa. Se nós quisermos ter sucesso, nós precisamos formar sucessores. A palavra sucesso e sucessor aqui, ela se encadeia muito, ela combina. Porque os sucessores vão fazer coisas que a geração antiga não conseguiu levar a cabo. Os sucessores de Moisés, que no caso aqui era Josué, tinha que atravessar o Rio Jordão e conquistar a nova terra. Depois que uma geração antiga se vai, e ontem eu fiquei sabendo que vocês tiveram, foi aniversário de casamento, foi isso? Do seu Rissal e da sua esposa. Seu Rissal foi um dos fundadores dessa comunidade. Ele não está mais aqui. Mas se a gente ficar preso ao que o seu Rissal fez, a gente não vai fazer o que Deus quer que a gente faça. Porque a obra não para nas pessoas que se foram. Se nós quisermos levar adiante a obra de Deus, nós temos que pensar em gerações. Nós temos que pensar nos que estão atrás de nós. E aqui foi muito ilustrativo o que fizemos agora há pouco aqui, de orar pelos jovens. É justamente essa ideia da passagem do bastão. Aquele momento crítico na prova de revezamento. A prova não será bem-sucedida se as pessoas apenas chegarem na frente. É necessário que elas carreguem o bastão adiante. Então, o que nós podemos aprender com tudo isso? Em primeiro lugar, nós temos que aprender com os erros dos que nos antecederam. Nós temos que aprender com os erros dos nossos líderes. E aqui eu me incluo nesse papel. Eu sou um líder, eu falho, eu erro, eu procuro fazer o meu melhor, mas eu vou pecar, eu vou dizer coisas que não devo, eu vou ter de pedir perdão, vou ter que me reconciliar com algumas pessoas. Se nós pensarmos na história de Israel especificamente, o povo não havia conseguido atravessar o Rio Jordão e chegar à terra prometida, porque eles haviam pecado no deserto. O povo havia murmurado contra Deus, havia incorrido no pecado da incredulidade, e por causa disso, Deus havia punido aquela terra, aquele povo, e não permitido que eles avançassem rumo à terra prometida. Portanto, para a gente pensar na ideia de uma nova liderança, nos novos desafios e o mesmo Deus, nós temos que entender e aprender com os erros dos que nos antecederam. Olha, seu Rissal fez muitas coisas boas, os pastores que aqui passaram fizeram muitas coisas boas, o pastor Paulo e a Raquel têm feito coisas muito boas, mas certamente eles vão errar, eles erraram, e nesse sentido os erros são bastante pedagógicos, eles nos ensinam lições importantes. O povo de Israel tinha que aprender a confiar em Deus e a não incorrer novamente no pecado da desobediência e da incredulidade. A segunda coisa que eu aprendo com essa história é aprender com os acertos do que foram antes de nós. Moisés foi um homem que temeu a Deus, é um homem conhecido como aquele que era amigo de Deus, como alguém que Deus falava como se fosse um amigo. E, portanto, o povo de Israel tinha que aprender com a história do seu líder.
Josué mirou no exemplo de Moisés e dele aprendeu lições preciosas. Vamos aprender com os acertos, com o bom exemplo, com a espiritualidade, com a consagração dos pastores atuais. Aprendamos com as qualidades do pastor Paulo, daquilo que Deus lhe incumbiu, essa capacidade que ele tem de ter uma visão estratégica, de elaborar. E eu tenho aprendido muito com o pastor Paulo. Ele é muito bom na área de planejamento. E ele que, sabe, organizou muito o departamento de educação. Eu sempre falo isso para ele. Eu sempre falo assim, muito do que o departamento tem usufruído hoje é mão do pastor Paulo. Isso não é para a glória dele, para a glória de Deus. Mas aprender com os acertos das pessoas que estão ao nosso redor. Aprender com os acertos dos teus pais, dos teus avós. Aprender com os erros deles também. Talvez não tenham sido bons pais, não tenham feito coisas boas, tenham cometido erros, tenham incorrido em vícios, ou abandono, ou traição. Qualquer que seja a experiência negativa, ela não deve se sobrepor à experiência positiva que Deus quer ensinar para você. Então, para a gente pensar em novo tempo, novo desafio, e pensar que o mesmo Deus estará conosco, nós temos que aprender com os acertos, temos de aprender com os erros, e nós temos que entender uma outra coisa que está em jogo aqui nessa passagem, que está no versículo 7. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Olha, não é porque uma coisa é antiga que ela perdeu o seu valor. A palavra de Deus, ela é antiga. Mas ela é imutável. Ela não muda. E ela não perde a sua atualidade. Ela não é porque ela é antiga que ela não presta. E tudo que é novo é bom, tudo que é velho joga fora. Não. A palavra de Deus, ela é uma ordem. Deus dá essa incumbência para Josué. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo lhe ordenou. Se nós formos pensar um pouco na história de Israel, Moisés, quando começou a construir o tabernáculo e outras coisas mais, a palavra de Deus, uma expressão que se repete no texto, é que Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Essa expressão, ela é muito importante. Pensando na geração antiga, nessa transição de uma nova geração, eu quero pensar agora nessa ordem que Deus dá. E quais são essas coisas que a nova geração deve fazer? Em primeiro lugar, Deus dá um mandamento. Deus dá um mandamento. Olha, versículo 6. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra. Versículo 7. Seja somente forte e muito corajoso. Versículo 9. Esta minha ordem, seja forte e corajoso. Deus não está falando, não está pedindo, não está recomendando, Deus não está aconselhando a Josué e ao povo para que sejam fortes e corajosos. Deus está
ordenando, Deus está mandando. Deus não está pedindo para você se sentir corajoso. Deus está ordenando a você que você seja corajoso a despeito dos sentimentos de medo, de insegurança que possam vir ao seu coração. Deus está nos ordenando. Portanto, qualquer outra postura diante do que Deus está nos dando, é uma atitude de obediência ou desobediência. Não há meio termo. Deus está ordenando a que eles sejam fortes e corajosos. Ser forte e corajoso é algo que Deus requer de cristãos. A vida cristã não é uma vida de certezas plenas. A vida cristã, a nossa caminhada, ela é uma caminhada coberta e recheada de incertezas. E cabe a nós trilharmos esse caminho de fé, de andarmos naquilo que Deus nos ordena. Cristãos são pessoas que dão esse passo de fé, porque a terra prometida, conforme está escrito lá em Hebreus, ela é comparada à jornada nossa da vida cristã, e cabe a nós atravessarmos este lugar. Não há plena certeza de que o Rio Jordão vai abrir, mas se Deus mandou, eu vou. Eu vou fazer o que Deus me ordena. Eu vou obedecê-lo. Mas uma expressão que me chama mais atenção aqui, é mais do que seja forte e corajoso. É a expressão que aparece no versículo 7. Seja forte, seja somente forte e muito corajoso. Deus não está pedindo para você que você seja somente forte e corajoso. A ordem que Deus está nos incumbindo nesta manhã e durante esse ano e durante a nossa vida cristã, enquanto aqui estivermos, é que sejamos muito corajosos. E essa expressão muito corajosa, eu gosto dessas duas expressões. Seja somente forte. Deus não está pedindo muitas coisas para mim e para você. É somente isso. Seja somente forte e muito corajoso para o quê? Para cumprir toda a lei que Deus havia dado a Moisés. O conceito de prosperidade na Bíblia, de êxito, de sucesso, ele está atrelado muito à ideia de obediência. Nós obedecemos a Deus, e então, depois de fazer tudo isso, assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Deus está pedindo para mim e para você nesta manhã, que assumamos uma postura de ser fortes, mas não corajosos. Aqui tem alguém da área de letras, Raquel. Deus está mandando que nós sejamos muito corajosos. A gente aprende no português que isso é um advérbio de intensidade, adjunto adverbial de intensidade. Ele amplifica a qualidade. Seja muito corajoso. Então, irmãos, quem aqui quer ser bem-sucedido? Levanta a mão. Amém? Ou se você não levantou a mão, então você quer ser... Quem quer ser fracassado? Levanta a mão. A gente brinca, né?
Todo mundo quer ser bem-sucedido, é claro. Então, irmãos, Deus está mandando a gente ser forte e muito corajoso para cumprir toda a lei de Deus. Eu tenho impressão, não sei, gente, eu estou falando bem devagar, porque eu tenho a impressão que aqui ecoa muito. Vocês estão conseguindo entender? Porque eu não sei, né? Os irmãos estavam falando aqui e eu não estava conseguindo entender direito. Eu falei, eu vou falar bem pausado. Vou abrir bem a boca assim, para todo mundo me entender, né? Então tá bom. O texto diz que existem duas formas que a gente tem para ter prosperidade. Em primeiro lugar, a ideia da meditação pessoal. O texto diz, relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. O segredo do êxito não é buscar o êxito. O segredo da prosperidade não é fazer da prosperidade o meu objetivo de vida. O segredo do sucesso é priorizar Deus e a sua ordem. E a gente faz isso como? Através da meditação pessoal. A expressão que aqui aparece é medite nele dia e noite. O texto não está falando, não cesse de ler, não cesse de falar. O texto está dizendo, não deixe, não pare de meditar, de pensar, de refletir, de tentar aplicar aquela mensagem à minha realidade. A palavra de Deus não é uma mera informação que se joga na internet e que se retuita ou se compartilha. A palavra de Deus deve ser alvo da nossa meditação. Meditar envolve, em primeiro lugar, esse aspecto pessoal, individual. É uma palavra formadora, é uma palavra transformadora. A gente tem que gastar tempo com a palavra ouvindo-a. Isso mesmo que você ouviu. Lendo e ouvindo Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela tem que deixar de ser um mero artigo de internet. Ela tem que ser algo que gere transformação. Eu esvazio a minha mente das coisas que desagradam a Deus e a encho com a palavra. Eu medito nela. É óbvio que para meditar eu preciso ler. É óbvio que para meditar eu preciso memorizar. É óbvio que para meditar eu preciso ouvir. Irmãos, nós temos uma vida muito corrida aqui em São Paulo. Não é? Pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Então, você tem tempo de fazer isso no ônibus. Você pode ler a Bíblia no ônibus. Pode colocar Bíblia de áudio no ônibus. Você tem tempo de sobra no engarrafamento. Você pode colocar. Nós não temos desculpa. A palavra está disponível para nós em todos os lugares onde nós estivermos indo. Deus está nos chamando a praticar aquilo que Ele está desejando para nós, que é que nós sejamos bem-sucedidos. No fundo, o que Deus quer de você não é te torturar. Deus está visando o meu bem e o teu bem. Então ele fala, medita nela dia e noite, a meditação pessoal. Mas a meditação tem um outro aspecto. A prática da meditação, meus irmãos, ao longo da história
da vida da igreja e da comunidade de Israel, ela era feita de modo comunitário. Israel tinha o costume de murmurar, falar a palavra. Porque a palavra meditar no hebraico significa murmurar. Falar baixo, mas falar. Eu falo, porque nem todo mundo tinha pergaminho, era caro. A palavra tinha que ser ouvida por outras pessoas. A palavra tem que ser pronunciada todos os domingos, pregada, compartilhada. Ninguém aprende a Bíblia sozinho. Efésios capítulo 3 fala, quando Paulo ora pelos efésios, a fim de poder descompreender com todos os santos qual o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo. A compreensão da palavra não se dá apenas no âmbito pessoal. Ela se realiza no âmbito da comunidade, dos estudos, dos pequenos grupos. Quando eu ouço meu irmão compartilhar a palavra de Deus, eu falo, caramba, olha, eu não tinha parado para pensar nisso. É mesmo, isso faz sentido para mim. Porque Deus não se revela plenamente para um indivíduo só. Deus quer dar a revelação da sua palavra para a igreja. Por isso que eu não posso viver sem igreja. Por isso que eu não posso falar assim, eu não preciso estar na igreja. Claro que você precisa estar na igreja. Você não é autossuficiente, você não entende tudo da Bíblia. Você precisa da igreja. Eu preciso do povo de Deus. E Deus promete então, que aqueles que assim o fizerem, que Deus estará conosco. Olha aqui está criando, no versículo 9. Esta é minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois seu Deus estará com você por onde você andar. O fundamento, a razão pela qual eu e você, jovem, adulto, idoso, criança, novo convertido, velho convertido, pouco tempo na igreja, ainda não sei o que eu estou fazendo aqui. Deus não promete que você não vai passar por dificuldades, mas Deus promete que Ele estará conosco. O fundamento, a razão pela qual eu não vou temer o futuro, eu não vou me amedrontar diante dos desafios que são apresentados para mim, é que Deus promete que Ele estará conosco por onde nós andarmos. Quem obedece a Deus não tem a garantia da ausência da dificuldade. Mas quem obedece a Deus tem a garantia da presença dEle. E esta é a única razão pela qual eu e você não precisamos temer. Irmãos, e o resultado é o quê? Sucesso. Êxito. Quem prioriza o sucesso, meus irmãos, está fadado ao fracasso. Porque está correndo, né? Igual um gato corre atrás do seu... É gato atrás do rabo? Não sei se eu estou inventando o ditado. Cachorro, isso, estou inventando, né? Mas quem prioriza Deus, meus irmãos? Você vê como eu entendo de animal, de pet, né? Eu entendo. Eu entendo muito. Mas quem prioriza Deus, meus irmãos, será bem-sucedido. Então, meus irmãos, eu quero deixar essa palavra para essa igreja. É um novo tempo, novos desafios, talvez gente nova assumindo liderança, mas o Deus é o mesmo. Nosso Deus não muda, e a ordem que Ele nos incumbe é uma ordem para o nosso bem.
Irmãos, você não precisa ter coragem para muita coisa. Mas a tua coragem, aliás, a tua muita coragem só tem que repousar numa coisa: na palavra de Deus. Porque Ele promete que Ele vai estar conosco, onde quer que estejamos indo. Amém? Amém. Eu queria fazer o seguinte desafio nesta manhã. Convido você a fechar os olhos. E hoje eu vou falar de um batismo diferente. Se fala de batismo nas águas, se fala de batismo do Espírito Santo. Hoje eu queria falar de um batismo diferente. De um batismo de paixão pela palavra de Deus. A pergunta que eu vou fazer para você, meu irmão, minha irmã, é assim: se Deus colocasse um termômetro na tua espiritualidade, quão fervoroso você estaria de paixão pela palavra de Deus? Você estaria febril, queimando, ou frio? Eu não sei. Mas eu gostaria de dizer para você, meu irmão, que Deus quer batizar você com uma paixão ardente pela palavra dEle. Deus quer fazer você transbordar de paixão por esta palavra que transforma e dá vitória e traz êxito. Como está a temperatura do teu coração hoje para com a palavra de Deus? E se hoje você quer ser batizado de uma paixão renovada pela palavra de Deus, eu convido você, meu irmão, a ficar de pé onde você está. Eu quero, pastor, eu quero transbordar pelo meu Senhor Jesus e por sua palavra. Amém. Você quer transbordar, queimar? Queimar? Você quer queimar? Então agora, meu irmão, minha irmã, você vai orar agora. Você vai levantar a tua voz. Você vai fazer um pedido para Deus. Deus, eu quero queimar de paixão pela palavra de Deus. Eu quero transbordar pelo Senhor. Você pode levantar a tua voz. Você pode clamar a esse Deus. Oh Jesus, faça o nosso coração queimar por Ti. Faça essa igreja Holiness de São Bernardo ser uma igreja que transborde de paixão pela palavra. Deus, faz essa igreja uma igreja apaixonada pela palavra, porque uma igreja apaixonada pela palavra é uma igreja que leva essa paixão para o mundo. É uma igreja que contagia o mundo. É uma igreja que impacta o mundo. Deus, eles não têm a garantia de que não haverá problemas, mas eles podem ter a certeza da Tua presença com eles quando eles assim o fizerem. Vem Espírito Santo, vem queimar cada mente, cada coração. Vem fazer o nosso coração arder, arder por Cristo, arder pelo Evangelho.
Jesus, que possamos meditar nessa palavra. Deus, que essa igreja prime pelo amor, pela palavra. Que esses irmãos estudem a palavra, que eles pratiquem essa palavra, que eles meditem nessa palavra dia e noite. Então o Senhor os levará a ter sucesso em tudo que eles fizerem. Senhor, rogamos não pelo sucesso, porque sucesso é consequência, mas rogamos para que o Senhor faça transbordar nosso coração a paixão pelo Senhor. Vem, Espírito Santo, sopra no meio da igreja Rogne de São Bernardo. O Senhor venha santificar a tua igreja por meio da tua palavra e enviar a tua igreja no poder da tua palavra, porque o Senhor promete que o Senhor estará conosco. Pai, talvez haja pessoas aqui que estejam dominadas pelo medo e pelo desânimo. Senhor, se tem pessoas que estão sendo dominadas pelo medo e pelo desânimo, agora manda embora tudo isso no nome de Jesus. E que venha a coragem e a ousadia do Espírito, a ousadia que provém da palavra de Deus, a ousadia que provém do fato de que o Senhor estará conosco onde quer que estejamos indo. Jesus, muito obrigado pela tua presença conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Muito obrigado, meus irmãos, obrigado, pastor Paulo, Igreja Rogne de São Bernardo, pelo privilégio de aqui estar, muito obrigado.